Olá, tudo bom? Bem-vindos de novo aqui no canal. Eu estou aqui para falar com vocês hoje um assunto bem interessante, Dia do Índio, né? Dia dos Caboclos, o índio que faz parte da colonização e miscigenação brasileira. Eu sou bisneto de índio, eu sou da quarta geração de médios da família, exatamente porque meu bisavô era médio e era índio, né? Meu bisavô, ele fazia curas nas fazendas, ele fazia oração para poder acabar com todas as pragas, era bem interessante. E minha avó também, filha dele, fazia bastante oração. Infelizmente perdemos todo esse caderninho aí de orações dela, que era muito importante. Mas olha só, o que eu quero falar assim, sobre o índio, né? Porque a discussão ontem que teve num grupo de estudos foi que a gente estava falando sobre que a Terra está saindo da expiação para regeneração, e foi discutido, não, porque todo mundo que está aqui no planeta Terra está reencarnando aqui. Eu falei, não está reencarnando. Tirando os índios nativo-americanos, né, que são os primeiros seres totalmente criados por Deus para habitar o planeta Terra em toda a sua plenitude, os demais sim podem estar reencarnando em 90%. Mas nós temos entes aqui que estão encarnando pela primeira vez, e esses são exatamente os índios e filhos de índios e por aí vai. Nessa altura do campeonato pode estar, lógico, tem algumas reencarnações, mas a gente tem seres aqui que não são totalmente providos de karmas negativos, né? Vamos ver essa aula aqui do Gui Antônio. O Gui Antônio tem uma maneira de falar bem pesada, bem científica, mas é interessante também aqui, para quem tem a apostila, né? A apostila é o livro 4, parte 9, tomo K de que bom. E a aula 13, Tabas e Tribos, né? Foi dada numa sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2016, né? Naquela época o grupo já estava lotado, mais de 200 pessoas. Então aqui ele explica direitinho isso, sobre quem está encarnando e quem não está reencarnando e por quê. E foi interessante também que em 2015 o próprio Guia Costa falou muito que a Terra teve muita influência não só dos capelinos como dos centaurinos. E agora, no final de 2017, a NASA comprovou que o planeta habitável mais próximo e mais semelhante do planeta Terra fica em Alfa do Centauro, a apenas 4,5 anos-luz daqui, né? Como se nós tivéssemos tecnologia suficiente para em 4, 5 anos fazer uma viagem intergaláctica dessa distância. Mas é interessante como a espiritualidade fala e depois a ciência terrestre comprova. Olha só o que o Guia Antônio fala aqui. Vamos observar essa aula que é bem interessante e bem pesada. Item 1. Se as civilizações mediterrânicas vieram de sistemas planetários bem avançados para a crosta terrestre, ele está falando dos capelinos, a civilização indígena ou dita nativa ou primitiva é cerca de 90% diretamente ligada e veiculada e criada no planeta Terra. São originais, não são alienígenas, ou seja, são daqui, made in Terra, né? Item 2. O índio original americano, mundo 1, dito anglo-germânico saxão, é o que possui a estrutura carnal corpórea mais avançada da crosta terrestre. De todos os entes encarnados no planeta Terra, eles são os mais perfeitos e os mais saudáveis, né? É o índio lá do Kevin Costner, do Dança com Lobos, né? Os Apaches, vamos supor. 3. O índio original americano do mundo 7, aí Brasil, oba, dito mundo neutro, é o mais puro, mais perfeito atualmente e o que mais possui equilíbrio emocional, consciência cósmica e integridade física dos povos bovários, o de lá daqui, né? Vamos pensar na Tainá, aquela indiazinha do bem. Então é mais ou menos isso, né? Inclusive aqui onde eu moro, né, que tem os caingangues, né, que são bem trabalhadores. O que acontece? E só explicando aqui, né? O Guia está explicando dos dois povos 100% do planeta Terra, que encarnaram aqui e foram criados aqui, ou seja, não reencarnaram, não são alienígenas. E interessante que ele fala aqui do mundo, né? Mundo geográfico kármico 1, mundo geográfico kármico 2, mundo geográfico kármico 3. É interessante, vamos supor, uma pessoa que nasce no mundo geográfico kármico 1, anglo-saxônico, né? Anglo-germânico saxônico, ela não emprega o A, E, I, A, essas coisas todas, né? Ela tem muitas partículas neutras. Por isso que ela tem um tipo de raciocínio. Já um povo latino, que é um outro mundo geográfico kármico de reencarnação, ele já tem uma outra maneira de reagir e de agir mentalmente. Então ele já é mais visceral. É interessante essa aula também, viu? De mundos geográficos kármicos. É bem interessante. Ninguém nasce no Brasil por acaso, ninguém nasce lá fora por acaso.
Voltando aqui, item 4. Toda noção de família no universo, que só existe com toda essa potência no planeta Terra, ou seja, só na Terra, no planeta Terra, que tem essa noção de família, essa potência, né? Pai, mãe, filho, filha, avô, eu amo, eu odeio, eu quero perto, eu quero longe, foi graças ao desenvolvimento cultural por livre-arbítrio pelos povos indígenas nativos americanos e não trazida pelos colonizadores europeus, né? Ou seja, essa noção de família veio daqui. Haja vista também que um dos feriados mais conhecidos, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o Dia de Ação de Graça, e aqui também no Brasil, né, que é o Dia de Natal, é família pura, né? Antes do período das grandes colonizações orientais, já haviam sino-japoneses, ou seja, chineses e japoneses e filipinos, navegando por terras americanas, pelo Pacífico. De lá, trocar experiências culturais e mercadorias com os antigos tibetanos, hindus, malaios, persas e macedônicos, levando das Américas o conceito de estrutura familiar e de amizade. Isso há 100 séculos atrás. Ou seja, é óbvio que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro, né? Já teve gente que veio aqui antes. Quando os dinossauros partiram e o planeta começou a ser povoado, as primeiras civilizações etíopes, por dura realidade ambiental, a Terra começou lá, embora o umbigo do planeta é o Monte Roraima, né? A Terra começou na Etiópia, tiveram dificuldade de prosperar. Assim foram trazidos entes alienígenas, caperinos e centaurinos para ajudar na evolução do planeta. Isso é conhecido, né? Mas os que vieram eram na maioria os menos evoluídos de seus planetas, viu? Junto também a barbárie. É lógico, expatriado que vem de fora para vir trabalhar no Brasil, é lógico que nunca é a nata, né? Tem sempre aquele corpo lá e um ou outro que é assim que funciona no mundo inteiro, né? Imagina, o cara que é francês fica em Paris, não vai vir aqui para cá, né? Então vamos lá. Em contrapartida, se por um lado haviam entes alienígenas sábios com livre-arbítrio e conduta visceral de boa, né? Por outro lado, entes humanos ainda em franco desenvolvimento, mas ambos semeando muito mais karmas negativos que positivos, até que então uma solução foi apresentada. Ou seja, o pessoal de Capela veio pra cá e chegou aqui, barbarizou? Pô, que isso? Oi? Né? Então a solução foi inserir novas almas de entes humanos recém-criados diretamente na crosta terrestre, sem deixar muita chance ao livre-arbítrio. Essa é a pureza do índio, né? Essas almas puras vieram habitar a crosta terrestre em um ambiente totalmente favorável. Nascia assim o índio nativo americano. Entendeu? Essa nova civilização, quase 90% genuína do planeta, viveu por longos séculos no verdadeiro paraíso, numa sociedade pura, democrática, estruturada, integrada, respeitosa e equilibrada. Saudável, sem doenças. Quem trouxe doença para a América foram os europeus. Aqui não tinha barata, aqui não tinha cupim, aqui não tinha gripe, né? Vai vendo aí. Sem cobiça, interagindo belamente com a natureza. Desenvolveu a cultura das residências familiares individuais, ocas, coletivas, tabas e sociais. Tribo, interagindo direto com o mundo espiritual. Ou seja, toda essa noção que o pessoal vira e fala assim, nossa, a Grécia, Creta e tudo isso, que foram trazidas pelos capelinos, nós aqui, made in terra, né, made in terra, já tinha também isso através dos índios nativos americanos, e muito mais estruturado e muito mais democrático, né? E eles viviam no paraíso, é óbvio. Imagina Pedro Álvares Cabral chegando aqui em 1500 e olhava todo esse continente maravilhoso, essa praia aqui que eu tô vendo aqui maravilhosa, arara voando, é coco, é palmeira, é rio 100% limpo, todo mundo pelado, lindo, andando. É óbvio, aqui era o paraíso e ainda é o paraíso, não vão conseguir destruir. Mas não seria justo manter esse privilégio para alguns entes, esses no caso. E por alguns séculos de discussão, algo como 1300 anos, foram abertas as porteiras, as fronteiras, olha que interessante, astrais, e permitida a grande colonização. A miscigenação também, e muitos nativos sofreram desencarnes coletivos e foram obrigados a seguir a trajetória da evolução planetária. Se tens descendentes e do nativo americanos, deves agora seguir tua origem pura e mediúnica. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, né? E ele termina aqui o curso. Ou seja, quando o pessoal que veio de Capela e o pessoal que veio também de Alfa de Centauro
começaram a colonizar aqui o planeta Terra e começaram a ter muito mais barbárie, ficou aquela dúvida, e agora? Se o pessoal veio aqui para evoluir e continua atrasado ou atrasando, então vamos fazer o quê? Durante 1300 anos da chegada deles, né? Isso daqui você pode ver no curso, não vou falar direito aqui. Foi feito a miscigenação, ou seja, o pessoal virou, e aí Jesus, você vai continuar pegando o seu povo que você criou e isolando eles no paraíso e deixando a gente aqui pecando? Não, então foram abertas as fronteiras astrais disso, ou seja, foi decretado não, então a Terra vai ter que evoluir como um planeta todo, ou seja, o índio não pode mais ficar isolado na sua pureza como um ser 100% genuíno da Terra, e também todo o pessoal de Capela e de Alfa de Centauro, que estava principalmente ali na Europa, no chifre da África e também na Ásia, continuam a pecar? Não, vão miscigenar. Então por isso que foi permitido a colonização do continente americano pelos europeus, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, e foi permitido que eles trouxessem essas doenças, gripe, bactérias, e uma grande dizimação de milhares de nativos foram feitas para eles poderem desencarnar, forem para o mundo espiritual e reencarnarem de novo como frutos dessa miscigenação europeia, africana e nativo brasileira aqui. É muito interessante. E aí foi feito o equilíbrio do planeta Terra. E isso é muito importante, muito importante. E aí, que nem ele fala no final, começou-se praticamente a potencialização da mediunidade através dos caboclos aqui e dos índios. Né, dos índios e dos caboclos aqui no Mundo Geográfico 7, que é onde está eu, você e o Brasil. Leiam essa aula com calma, gente. Tábuas e Tribos, aula 13 do Gui Antônio, dia 2 de dezembro de 2016, que é muito interessante e só faz a gente ter mais orgulho ainda das nossas origens. Um bom dia para vocês e fiquem todos com Deus. Um abraço.